Boa noite, meus companheiros do canal do YouTube do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui para uma palestra pública de forma virtual. E nesta noite nós hoje temos o Jacó Melo, que é onde o Arthur vai fazer a apresentação do nosso companheiro e a leitura da página e a prece. Um bom estudo para todos nós. Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui com uma alegria muito grande em receber aqui na nossa reunião do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, esse nome que já é conhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Devemos lembrar que, aí eu fiz a minha pesquisa aqui, que ele também é um colega de profissão. Ele é formado em Engenharia Civil lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também fez pós-graduação em psicanálise, e daí grande parte do valor da sua obra em trazer essa visão da psicanálise, aquilo que a espiritualidade nos permite fazer em nome do nosso Criador. E ele também se destaca como escritor e estudioso do magnetismo espírita. Tá? E em 1990 ele fundou o GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, em Natal. E em 30 de junho de 1990, também no mesmo ano, ele foi um dos fundadores do LEAM, Lar Espírita Alvorada Nova, situado lá no bairro Liberdade, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, instituição em que ele é atualmente presidente. Isso ainda continua, Jacó? Atualmente vice. Vice? Tá. Então precisamos atualizar aí seus dados. Você ainda continua com os 22 livros? Olha, eu não sei, não. Já passou disso, né? Já passou disso. Eu acredito que deve ter passado. Há o destaque realmente da participação dele como autor de livros, como revisor geral e também como editor de livros. Tá? E, inclusive, uma das obras muito, muito interessante é o Jornal Voz, que tem muitos artigos que o Jacó apresenta. Tá? Eu gostaria, então, de efetuar a nossa prece inicial e gostaria de apresentar aqui, eu vou colocar isso aqui, a nossa página, que é do livro Pão Nosso. Vou compartilhar. Do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição 138. Vejamos isso. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Isso foi dito por Paulo, está em primeira carta dos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. O primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, em si com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espírita, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características,
Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. E dessa maneira, levando em conta a palavra dita por Paulo e a interpretação dada pelo Espírito Emmanuel, vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus na condição que não basta somente decorar as palavras, aquilo que veio junto com a Boa Nova, mas sim fazer o exercício do amor e da caridade, tornando-nos ferramentas úteis da mão de Deus. Somos co-criadores, sim, e por isso agradecemos tanto ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, pelo seu exemplo, e os benfeitores espirituais que nos cercam, que nos permitem fazer essa obra divina em direção ao bem, através do exercício do amor e da caridade, bem como da fraternidade. Saibamos ser ferramentas úteis nesse grande processo universal, caminhando em nossa jornada de vida, praticando o bem ao próximo, sem esperar nada em volta. Benfeitores espirituais que nos cercam agora, permita-nos ter agora uma noite de aprendizado, de entendimento, e que possamos ouvir a palavra agora do nosso irmão Jacó. A palavra é sua, Jacó. Então, boa noite a todos. Estejamos aqui muito bem. Afinal, estamos bem confortáveis aonde nós queremos estar. Muitas vezes, essa foi uma das grandes vantagens desse período esse período mais recluso que nós vivemos, foi da gente poder desfrutar daquilo que muitas vezes a gente precisava se deslocar. Hoje a gente pode se desfrutar isso na nossa casa, no nosso recanto. Que maravilha! Mas que nós saibamos aproveitar tudo isto muito bem, fazendo com que faça valer o melhor esforço de todos nós. Lembrando aqui que a nossa amiga Rosana Dória está dizendo que quando eu estive a primeira vez aí no Rio, a primeira casa que eu visitei foi exatamente a Bezerra de Menezes. Então, estou retornando a esta casa com muita alegria. Agradeço muito a esses dois amigos que me receberam e vamos indo. Me ofereceram um tema, magnetismo e espiritismo, casamento inseparável, casamento perfeito, casamento seja que nome a gente queira dar. E, obviamente, eu fui buscar alguma matéria que me desse total suporte para isso. E tem muito material, muito mesmo, que dá essa estrutura, dá esse suporte, dá essa base e dá toda a construção de uma grande obra mostrando o vínculo indissociável do magnetismo com o espiritismo. Então, a gente poderia aqui fazer uma viagem por muitos textos, por muitos autores, mas quem me acompanha mais frequentemente sabe que eu tenho por foco a base de Allan Kardec. Por quê? Porque nas outras a gente vai encontrar algumas vezes algumas opiniões que são muito peculiares, muito particulares. Outras vezes, algumas opiniões que têm em si mesmas alguns senões. E outras vezes, nós vamos encontrar umas colocações que, com todo respeito, eu posso dizer que não são bem arrazoadas. Elas estão muito mais na efervescência de alguém que descobriu, ou então de alguém que acha que vai colocar novas teorias
em artigos que já existem de base. Então, para evitar muito dessas confusões, eu tenho optado quase que na grande maioria, talvez quase que na totalidade das falas que eu falo em termos de magnetismo, me fixar em Allan Kardec. E para me fixar nele, para tratar deste assunto do vínculo do espiritismo com o magnetismo, nada melhor do que ir buscar o próprio Allan Kardec, quando, em março de 1858, portanto, menos de um ano de lançado o Livro dos Espíritos, e para quem tem o hábito de acompanhar a Revista Espírita de Allan Kardec, sabe que esta revista surgiu em janeiro de 1858, portanto, março era o terceiro número da revista. Então, estava ali bem no começo de tudo. E bem neste começo, Allan Kardec escreve um artigo preciosíssimo, onde talvez ele nem tivesse essa pretensão, ou ele não percebesse o alcance que esse artigo teria dentro desse casamento espiritismo e magnetismo. É bem verdade que no Livro dos Espíritos, este casamento já tinha sido selado na questão 555, quando ele diz que espiritismo e magnetismo são uma única e só ciência. Então, ali, aquele casamento estava sacramentado. E ele termina repetindo isso, por exemplo, aqui na Revista Espírita, neste O Magnetismo e o Espiritismo, e novamente ele repete com a mesma ênfase, faltando um mês para ele desencarnar, ainda e novamente na Revista Espírita, em 1869. Então, Allan Kardec, ele, enquanto encarnado esteve, ele não mudou o seu conceito do vínculo entre o espiritismo e o magnetismo. E isto foi extremamente relevante porque havia um respeito da parte dele quanto à formação da base, como também ele, quando escreveu o Livro dos Espíritos, já contando 35 anos de vivência na área magnética, ele como um bom magnetizador, então ele já tinha experimentado a eficiência do magnetismo sem ter em consideração a influência do espírito. Quando ele se encontra e nele surge o espiritismo, ele ali então descobriu que um não podia estar sem o outro. Então, tudo isto fomentou este casamento, que é um casamento perfeito. E eu vou trazer algumas partes desse texto, que se alguém tiver a Revista Espírita e quiser acompanhar, fique totalmente à vontade, mas eu vou tirar aqui algumas coisas desse texto, só para a gente ver como ele pegou firme no assunto. Logo no início, ele fala que quando os fenômenos espíritas surgiram, muita gente achava que aquilo dali iria passar rapidamente, que aquilo dali era somente mais alguma coisa, e que com essa coisa a gente iria matar de vez o magnetismo. E ele diz depois que não, e quem pensou assim errou redondamente, porque aqui é a primeira vez nesse artigo que ele diz, olha só a expressão que ele diz, se reconheceu o parentesco muito próximo dessas duas ciências. Então, ali para Allan Kardec, já no primeiro parágrafo do seu artigo O Magnetismo e o Espiritismo, ele já fala que há um vínculo muito forte entre espiritismo e magnetismo. E logo em seguida ele diz assim, como essas duas doutrinas, magnetismo e espiritismo, elas estão baseadas sobre a existência da alma, longe de se combaterem, elas podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam uma pela outra. Então, estamos vendo aqui essa possibilidade, espiritismo e magnetismo, como tendo realizado entre si um consórcio perfeito. E que perfeição foi essa? Que ele levou esse detalhe até o final de sua obra,
mas que, a despeito disso, a gente não vê esse mesmo cuidado no nosso movimento espírita. O nosso movimento espírita, ele tem sido dado a querer observar as coisas de uma forma, me perdoem o que eu vou dizer, que é muito forte, e é muito generalizado, portanto não se aplica a tudo nem a todos, mas a gente se acostumou a ver o espiritismo como uma religião. Mas não é uma religião no sentido amplo da palavra. Uma religião naquele sentido bem restrito. O espiritismo é uma religião que compete com a religião A, com a religião B, com a religião C e com a religião D. Enquanto que Allan Kardec, conversando com os espíritos, ele entende que a melhor religião é aquela que melhor transforma o homem. Ou seja, Allan Kardec diminui muito o peso dessa religião, porque ele não leva a religião no sentido de uma espécie de uma igreja ou de algo sacro. A religião é como uma ferramenta transformadora. E dentro desse aspecto, nós podemos raciocinar muito basicamente de que é difícil uma proposição de transformação sem que haja instrumentos e ferramentas. Os instrumentos e as ferramentas que o Espiritismo trouxe eram a filosofia e a ciência. Mas aí, quando a gente se fecha muito no aspecto só religião, a gente perde a noção de que a ciência oferece as melhores ferramentas para ajudar ao homem. E a filosofia, sem querer deixar isso totalmente separado, fornece ao homem todas as melhores ferramentas para o seu desenvolvimento intelectual. Se a gente observa a ciência hoje, o que nós podemos dizer da ciência? Graças a Deus, a ciência progrediu muito. Porque nós temos hoje aparelhos ultra sofisticados, nós temos processos cirúrgicos que há bem pouco tempo eram impensáveis. Vocês devem se lembrar bem que agora, recentemente, o mundo passou uma primeira grande experiência de um transplante de um coração de suíno numa pessoa que já não tinha mais nenhuma expectativa de vida, porque não podia mais receber um outro coração, e também já estava com, literalmente, os seus dias contados. Então, a gente percebe que a ciência ela tem muito a oferecer à humanidade. E quando eu estou falando ciência, eu estou falando ciência no seu sentido genérico, não apenas na medicina, mas na astronomia, no micro-universo. Já pensou hoje o que a gente tem de avanço nas chamadas nanospartículas, a nanociência? Quanta coisa maravilhosa se avizinha para o nosso progresso. Vem do ramo da ciência. E o Espiritismo ele tem um ramo de ciência extremamente claro e poderoso, que foi esse vínculo que Allan Kardec fez, o magnetismo e o Espiritismo. O magnetismo veio exatamente como a grande ferramenta da ciência espírita. E nós temos deixado essa ferramenta enferrujando pelos cantos. E o aspecto filosófico? O aspecto filosófico a gente tem percebido, logo de saída, na própria formulação como Allan Kardec compôs o desenvolvimento da doutrina, questionando, indagando, experimentando. Então, Allan Kardec, ele não usou apenas uma feição de religiosidade. Ele entrou com um punho muito seguro filosófico e, logo em seguida, dando toda uma estrutura de apoio numa ciência. E a ciência que ele usou foi o magnetismo. Não. Muita gente vai dizer que foi a mediunidade. Não. Ele usou o magnetismo para poder compreender a mediunidade. Pela mediunidade, ele teve apenas a confirmação de que o mundo espiritual atuava, o que é uma outra abordagem. Mas ontem, inclusive, ontem à noite, toda segunda-feira à noite,
eu tenho uma live sobre estudando o magnetismo, e a gente já vem há várias semanas estudando artigos da Revista Espírita. Ontem à noite, a gente analisou uma mensagem que ele recebeu de um correspondente dele no mês de julho de 1863, em que nessa mensagem o homem disse que ele era cético, ele era médico e que ele era uma pessoa de muito difícil acesso para mudar de ideias. E ele leu o Livro dos Espíritos, achou o livro muito bom, e então ele quis entender a filosofia daquela obra, ou qual era a filosofia que estava por trás. Nisto ele deparou com o fenômeno sonambúlico, e tanto o sonambulismo natural como principalmente o sonambulismo magnético, que vem de onde? Vem das experiências com o magnetismo. E aí ele, mesmo sem ler mensagens, mesmo sem ter mediunidade, mesmo sem ter fenômenos exuberantes na sua frente, ele chega à conclusão límpida e clara de que existe uma vida pregressa, logo existe uma vida posterior, ou seja, uma continuidade da vida, e ele descobre ainda por cima algo que Allan Kardec já tinha dito em O Livro dos Espíritos, de que o sonambulismo é o instrumento ideal para se investigar a alma humana. Nisso sobra para nós uma série de inquietações. Nós temos um instrumento chamado magnetismo. Nós temos uma bênção de Allan Kardec sobre isso, desde o Livro dos Espíritos até o último número de sua Revista Espírita. E, de repente, nos encontramos em um meio dito espírita, onde parece que só existe um único aspecto e não três. Então, normalmente, a gente fala que o espiritismo ele aborda a vida de três aspectos: ciência, filosofia e religião. Mas, no fundo, isso daqui é discurso, porque, na realidade, a grande maioria fica apenas com o sentido religião. E religião como? Ah, Deus quer, é porque Deus é que faz, é quem sou eu para merecer, quem sou eu para perguntar, quem sou eu? Pois é, Allan Kardec não foi por esse caminho, porque se ele tivesse ido, ele não teria feito as perguntas que ele fez. Qual foi o maior modelo que Deus deu ao homem para servi-lo de modelo e guia? Jesus. Então, ele se referia a querer entender e saber das coisas mais elevadas às coisas mais simples. Então, ele não teve essa religiosidade improdutiva. Muito pelo contrário, ele foi ativo e, nessa sua atividade, ele não poupou esforços para querer fazer e querer chegar a algum ponto. Lá mais adiante na mensagem, Allan Kardec chega a dizer assim: os adeptos do Espiritismo são todos partidários do magnetismo. Todos admitem a sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Isto é que é impressionante. Por quê? Porque parece que isto não teve peso nenhum. Quando Allan Kardec diz que os adeptos do Espiritismo são partidários, e ele não diz assim alguns, ele fala todos. Todos os adeptos do Espiritismo são partidários do magnetismo. Então é de se imaginar que, à sua época, essa era a grande força. Os espíritas, todos eles, eram partidários do magnetismo. E ainda mais, todos admitem a ação magnética e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. E aí, vejam bem, quando a gente fala de que o magnetismo, enquanto ferramenta, ele tem sido muito pouco prestigiado, quando a gente for perguntar, e o sonambulismo? Mas o sonambulismo, nesta ótica que a gente acabou de ler de Allan Kardec, o sonambulismo é melhor meio
de se identificar, portanto, de se analisar, se pesquisar, se estudar a alma. Mas aí o que é que nós, que nos dizemos espíritas, que, portanto, teríamos o dever de estudar o espírito, o que é que nós, espíritas, temos feito com esta outra ferramenta chamada o sonambulismo? Praticamente nada. Praticamente nada. O grande companheiro aí do Rio de Janeiro, mas já desencarnado, Hermínio Corrêa de Miranda, foi dos espíritas brasileiros o primeiro que teve a ousadia de publicar uma obra em que deixava em total destaque uma proposta sonambúlica, ainda que sob um nome que foi o nome que parece que se encontrou para poder não chamar muito a atenção, que é o desdobramento. Então, Hermínio Miranda usa o desdobramento nas suas reuniões mediúnicas para processar as melhores investigações que eram viáveis. Mas, Jacó, a proposta não é o casamento entre o magnetismo e o espiritismo? Sim, mas o magnetismo foi ele quem propiciou o domínio do sonambulismo. Tanto que, quando se fala de sonambulismo, na época de Kardec, era muito comum a expressão sono magnético. Por quê? Porque era o estado sonambúlico induzido a partir do magnetismo. Portanto, quando se tratava de pesquisar o sonambulismo ou com o sonambulismo, na realidade nós tínhamos a matriz no magnetismo. Então, isto nos indica que precisamos usar de uma melhor lente para reler o que Allan Kardec nos ofereceu. Porque o que a gente tem mais visto neste nosso meio são pessoas optando como se houvessem partidos dentro da doutrina espírita. Ah, não, eu prefiro ser filósofo espírita. Como se você, escolhendo mais o ramo da filosofia, a você não tocasse mais nem aspectos de ciência nem de religião. Ah, não, mas eu prefiro o aspecto científico, portanto, eu não quero saber de muitas coisas. Mas aí já vem uma pergunta logo de saída: como é que você faz ciência sem questionamentos? E o que é um questionamento que não seja a base da própria filosofia? E depois o segundo ponto: como é que você desenvolve uma ciência se você não pensa nela necessariamente enquanto homens de bem, para que esta ciência produza algo de bom para a própria humanidade? Portanto, aí estaria o vínculo de religião. E aqui, só para não ficar dúvidas quanto a isso, é sempre bom lembrar que o senhor Allan Kardec, ele não disse que o espiritismo era filosofia, ciência e religião. Era filosofia, ciência e moral. E moral. Por quê? Porque a moral era a convergência dos outros dois instrumentos, da filosofia e da ciência. Então, filosofia e ciência produzindo as reflexões morais. Portanto, quando a gente termina optando muito apenas pelo aspecto religioso do espiritismo, de uma certa forma, a gente está abrindo mão, um tanto quanto, das outras duas grandes vertentes. E isso é tão ruim na prática, que eu já vi, já participei, já estive presente, no sentido de participar, de estar presente, de muitas intrigas ou coisas de menor valor, porque alguém estava questionando algo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela sempre foi muito perguntadeira, ela pergunta tudo o tempo todo. E isto, ao invés de deixar um grupo satisfeito, porque, bom, eu nem preciso perguntar porque já tem aquela pessoa que pergunta. Ou então, dizer assim, o outro grupo, mas essa mulher pergunta demais, são cada perguntas idiotas, e muitas vezes essas perguntas tidas como idiotas
Quem assim as classifica não sabe como resolvê-las. E não sabendo como resolvê-las, a idiotia, se ela permanece, ela foi pousar em que terreno? Mas então vejamos bem, a gente encontra pessoas como essa minha amiga que perguntavam muito, que ela até hoje pergunta muito. E um dia, numa reunião de estudo da doutrina espírita, estava se falando muito sobre a figura magnânima de nosso Senhor Jesus, e ela, a uma determinada altura, perguntou: eu posso fazer uma pergunta? E a pessoa que coordenava o estudo já olhou assim, meio lá vem perguntas. E eu disse: pois não. E ela então perguntou assim: você tem certeza que Jesus viveu mesmo? E se tem, como é que você me passa essa certeza? Vocês não me acreditam, mas essa nossa amiga ela foi convidada a ser retirada do grupo, porque no grupo não pode ninguém ter esse tipo de dúvida, ter esse tipo de desconforto ou causar esse desconforto para as pessoas. Isso significa dizer o quê? Que, de uma certa forma, nós temos vivido bem distante do que seja a possibilidade filosófica. A gente não pode perguntar, ainda que seja a tradução de uma dúvida minha. Eu não posso fazer determinadas questões. O que eu posso perguntar e você, de repente, dizer: olha, eu não sei responder, eu nunca pensei nisso, ou então, se você está ali na função de orientador, eu vou analisar para depois lhe dar uma resposta. Enfim, tudo você poderia fazer, menos se sentir molestado pela pergunta e encarar aquilo de uma forma improdutiva. Então, quando Allan Kardec traz o magnetismo para junto do espiritismo, ele coloca isso de uma maneira extremamente produtiva. Mas olha só o que é que Allan Kardec diz, eu vou continuar ainda na mensagem, só para a gente ver por onde é que a gente tem caminhado. Esperemos, palavras dele, esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais para a propagação da verdade de qualquer lado que esteja. Ou seja, em vez da gente ficar tomando partido, mas eu sou mais pelo magnetismo, não, eu prefiro deixar como sempre esteve, eu acredito que esse não é muito o caminho. Ou seja, parece até que estamos numa disputa entre Vasco e Flamengo, entre Fluminense e Bangu, ou entre Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, enfim, entre times ou entre partidos. Não, a doutrina espírita, quando ela veio postulada como filosofia, ciência e repercussões morais, em nenhum momento estava sendo estabelecida qualquer característica de competitividade, ou de se dizer este ponto é melhor do que aquele outro, porque eles estão lubricados uns com os outros de tal maneira que é ingenuidade de nossa parte imaginarmos isso. E eu posso até entrar aqui num outro aspecto. Muitas vezes, quando a gente fala de magnetismo, eu vou falar aqui em termos percentuais, pelo menos 80% das pessoas, quando ouvem falar disso dentro da ótica espírita ou no espaço espírita, pensam apenas em curas. Como que se o magnetismo ele tivesse surgido apenas para atender às necessidades de curas. Quando o próprio Allan Kardec, orientando o desenvolvimento da mediunidade, quando ele trata especialmente das chamadas faculdades de efeitos físicos, ali o magnetismo está pungente e totalmente cheio de vida para poder explicar toda aquela fenomenologia que se apresentava. E o que é que nós fizemos? Também quase nada. A gente se admirava muito. Olha, uma mão se materializou. Olha, uma mão mergulhou aqui na parafina ardente e, de repente, ficou um modelo de uma mão. Olha, ali foi plasticizada uma garganta
e a voz saía de dentro da parede. Ali, depois, o Daniel Douglas Holmes se suspendia em cima de uma cadeira e flutuava e saía por uma janela e entrava por uma porta, isso a janela estando no segundo piso, no segundo andar. Enfim, a gente se admirava e muito pouco instrução a gente buscava. E onde era que a gente iria buscar essas instruções? Exatamente no desenvolvimento do magnetismo, que a gente inadvertidamente deixou de lado. Voltando de novo à mensagem, Allan Kardec faz outra colocação que é muito preciosa dentro dessa ótica do casamento do espiritismo com o magnetismo. Diz ele: devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos rendendo uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores, estão corajosamente devotados à defesa de uma causa toda humanitária. Era assim que Allan Kardec via o magnetismo, uma causa toda humanitária. Ora, se a gente prega tanto no Espiritismo, fora da caridade e salvação, se eu tenho dentro do Espiritismo uma ferramenta que ela é uma causa toda humanitária, para onde era que eu deveria focar? Ou para onde era que eu deveria levar os meus esforços para uso de qual ferramenta? Exatamente dela, do magnetismo. Essa é a grande ferramenta. E aí ele presta uma homenagem no prosseguimento, dizendo assim: qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre a sua conta pessoal, opinião que é sempre mais ou menos o reflexo de paixões vivas, a posteridade lhes fará justiça. Colocará o nome do Barão de Potê, diretor do Jornal do Magnetismo, do senhor Millet, diretor da União Magnética, ao lado dos seus ilustres predecessores, o Marquês de Pusseguir e o sábio Deleuze. É notável. Allan Kardec aqui praticamente apontou os grandes magnetizadores pós-Mesmer. Barão de Potê, o senhor Millet, Marquês de Pusseguir, e quando ele chega em Deleuze, ele chama Deleuze de sábio. E aí o que era que nós deveríamos ter feito? Quando eu estou falando nós, eu digo nós, sociedade, que nos dizemos espíritas. Era para, na primeira oportunidade, alguém dizer, olha, descubra onde é que tem as obras desse sábio. Quem é este sábio? Senhor Deleuze, quem é ele? Mas ele disse isso, ele estando na França, Deleuze também morava na França, Barão de Potê morava na França, o senhor Millet morava na França, o Marquês de Pusseguir também era francês, então estava tudo ali. Então, Allan Kardec conhecia de perto o fenômeno e os seus manifestantes. E ele chama Deleuze de o sábio. A gente deveria, então, ter ido buscar instruções práticas sobre o magnetismo do senhor Deleuze. E por que este livro em especial? Porque nele nós temos, basicamente, todas as principais técnicas do magnetismo que vigoram até os dias de hoje. Algumas já foram melhor buriladas, algumas já sofreram algumas adaptações, mas a essência está na sabedoria do Deleuze. E aí o que foi que nós fizemos? Nós passamos quase 2 séculos sem conhecer a obra de Deleuze original. A gente não tinha isso no Brasil. Então, como é que a gente encara essa separação do espiritismo com o magnetismo que não houve, mas que na realidade prática ela existia? Existia porque nós fomos descuidados com tudo isso. Então, nós tivemos essa profissão de fé de Allan Kardec, foi dada já no final desta mensagem, né? Nós temos aqui essas referências, e hoje nós temos as obras desses homens à nossa disposição, do Barão de Potê, do Marquês de Pusseguir, do sábio Deleuze, e também temos do La Fontaine, temos do próprio Mesmer, temos de outros mais contemporâneos. Então, já em português, o que nos falta?
Nos falta a gente querer, de fato, trabalhar. A gente não pode mais ficar brincando com coisas tão sérias. O casamento entre o magnetismo e o espiritismo, ele foi selado, e não foi selado por um homem, ele não foi selado por uma igreja ou por um interesse de quem quer que seja. Quando o espiritismo surgiu, palavras textuais de Allan Kardec, graças à base do magnetismo, que ele deu suporte. E deu suporte pelo menos em duas vertentes. A primeira vertente, porque o magnetismo suportou todas as pilhérias, todas as graças, todas as ofensas que poderiam a doutrina surgente suportar. E segunda base de apoio, quando, através dos seus conceitos, da sua estrutura, o magnetismo oferecia agora um suporte racional para que Allan Kardec e os espíritas pudessem não apenas entender como funcionava, mas levar adiante o uso de tudo isto em favor da própria humanidade. Então, eu, quando falei logo no início das minhas abordagens aqui, disse que eu não iria procurar muitas outras referências, e não o fiz exatamente porque eu acredito que esta mensagem, o magnetismo e o espiritismo, que está na Revista Espírita de março de 1858, esta mensagem ela deveria estar na cabeceira de muitos espíritas, principalmente daqueles que ainda ousam dizer assim: não, mas eu não gosto desse tal de magnetismo. Porque fica algo de incoerente. Como é que nós nos dizemos espíritas? Como é que nós nos postulamos seguidores do Senhor Allan Kardec? Como é que nós dizemos que a nossa base é Kardec? Mas nós afrontamos a Kardec quando desrespeitamos os vínculos que ele tão bem consagrou entre o magnetismo e o espiritismo. É um casamento perfeito, é um casamento, digo mais ainda, profícuo, apesar da nossa resistência. Como somos resistentes? Eu me lembro bem, aqui já para ir encerrando as minhas colocações, eu me lembro bem que quando a minha mãe me dizia assim: meu filho, o seu compromisso é com o magnetismo. A minha mãe, à época, ela era presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. E eu dizia: minha mãe, que conversa é essa? A mamãe disse: não, você tem esse compromisso. E ela dizia mais, né? E esse seu compromisso é com Allan Kardec. Você se comprometeu nesta encarnação a estudar o magnetismo. E eu, às vezes, rebatia a minha mãe, dizendo assim: mas minha mãe, ninguém nem fala em magnetismo, a gente só conhece o passe. Ele disse: pois é, a gente só fala passe, mas o seu compromisso não é só com o passe, é com o magnetismo. E eu dizia: e não é a mesma coisa? Ela disse: não, o passe é apenas uma aplicação de um fluido. O magnetismo é uma ciência, e é essa ciência que você tem que estudar. Sabe as palavras da minha mãe que me despertou desde muito jovem esse olhar diferenciado para o magnetismo. Eu já contei isso em outros momentos, mas eu quero só recolocar para que as pessoas percebam como é que funciona aquilo que chamamos de a força da palavra. Quando minha mãe tinha, além dos livros normais da codificação, quando eu digo livros normais, são os livros que eram vendidos nas brochuras convencionais, e no caso dos de Allan Kardec, tal como eram produzidos pela FEB, ela também tinha as obras de Allan Kardec numa encadernação grande. E dentro daquela série de encadernação tinham os 12 números da Revista Espírita. O número de Revista Espírita é 12 edições por ano. Então, tinham 12 revistas, formava
um volume. E não eram revistinhas finas, eram revistas com artigos robustos, sem comercial, sem nada. Portanto, você lia do começo ao fim, sem intervalos para o que quer que fosse. E então, eu comecei a achar interessante aquela revista espírita. E eu gostava dos livros naquela brochura nova, por quê? Porque as letras eram maiores. Então, às vezes, eu me deitava e colocava assim o livro bem distante e lia. Não era porque eu tinha problema de vista, é porque eu não queria ficar assegurando. Então, pendurava aqui e lia, só ia lá só para virar páginas. Então, era uma certa preguiça e comodidade. Quando eu terminei de ler os livros básicos de Allan Kardec, aí eu digo, rapaz, e essa revista espírita? Quando eu olhei o primeiro número, eu achei as letras pequenas. Mas aí eu fui lendo e fui achando interessante. E aí, naquela brincadeirinha, quando eu menos esperei, eu tinha lido a revista espírita toda, 12 volumes. E aí a minha mãe tinha, paralelamente, a revista Reformador, também encadernada. E eu digo, agora eu vou dar uma olhada nessa revista. E comecei a ler e tinha muitos assuntos extremamente valiosos, ricos, e que aquilo me deram muita substância. Até que um dia surgiu um artigo chamado Magnetismo Espiritual, de um tal de Micaelos. Então, o primeiro artigo, super interessante. E aí, como eu já tinha aquilo encadernado, eu não precisava esperar a edição do próximo mês, porque era só ir para o mês seguinte e eu já estava ali. Resultado. O magnetismo espiritual, ele começou a sair todos os meses. Todo mês saía um capítulo do magnetismo espiritual. Quando terminou aquelas publicações lá na revista Reformador, aí a FEB lançou o livro Magnetismo Espiritual de Micaelos. E aí eu fiquei louco de felicidade. Por quê? Porque eu já tinha lido o livro todo. E agora eu iria relê-lo, e agora eu iria anotar tudo no próprio livro, que eu leio o livro riscando muito. Antes eu fazia mais, hoje eu faço bem menos. Mas resultado, aquele livro, eu disse, meu Deus do céu, esse livro todo espírita deveria obrigatoriamente ler e conhecer. Porque este livro aqui é a abertura do horizonte para qualquer espírita. O pessoal está aplicando passe, mas está aplicando bobagens. Esse pessoal não conhece o magnetismo espiritual. Olha que eu estou falando de um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira há muito tempo, há muitos anos, e que, ao que eu soube, ele voltou a ser publicado de novo. E esse livro do senhor Micaelos, Miguel Timpone, ele fala sobejamente de quem? Do sábio Deleuze. Aí eu fiquei maluco para conhecer Deleuze. E aí se passaram anos. Até que um dia, na Bahia, eu encontrei um exemplar de Deleuze em espanhol. Ah, que felicidade! Então eu tinha agora o Instruções Práticas de Magnetismo de Deleuze, só que escrito em espanhol. Nisso surge o grande advento da mãe chamada internet, e aí você começa a ter acessos a outras bibliotecas no mundo, e aí até que a gente tem acesso à obra original do Deleuze. E ali está Deleuze ensinando o que é aplicável até hoje, como tirar dores, como proceder o sonambulismo. Ele orienta com os mínimos detalhes. Portanto, o que estamos esperando fazer? Os 2 grandes livros de Deleuze são publicados hoje. E são todos eles publicados pela nossa editora Vida e Saber. São 2 livros indispensáveis. E não é por outra coisa menos do que Allan Kardec ter chamado esse homem de sábio. Quando a gente vê esses livros e que a gente remonta o Instruções Práticas para hoje, ele está com 180 anos de publicado. 180 anos.
E o outro é um pouco mais antigo, deve estar com 185 anos de publicado. Se você fizer apenas alguns ajustes terminológicos, você vai ver que é um livro, são 2 livros atualíssimos. A gente tem o livro, várias pessoas têm, eu posso dizer por quê? Porque esse livro vendeu muito. Mas eu não sei se quem comprou leu. Porque é hora da gente ler, estudar, entender e praticar. Porque somente desta maneira é que a gente vai fazer valer, de fato, o casamento entre o espiritismo e o magnetismo. Agradeço muito aos meus amigos que me convidaram, agradeço a vocês, Cleonice, Luciana, Rosana, Gislene, Graça Gomes, Graça Tuller, Lena César, Itália Cláudia, Leonardo Xavier, Marco Antônio Stefano, Maria Lúcia Orlandini, Elizabeth Martins, Rosemary Casado, Lídia Massal, Gilzete Maria Magalhães, e você que talvez não tenha se pronunciado no chat, agradeço pela sua presença na live, agradeço aos meus amigos, Ana Célia, muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande, e estou aqui ao seu dispor, se você ainda quiser mais alguma coisa. Será que a Ana Célia está me ouvindo? Eu estou me vendo aqui só. Ah, está aqui, a Ana Célia está chegando. Você Diga, minha amiga. A nossa prece final? Posso fazer a prece final, sim, com muita alegria. Tá bom. Deus, Pai amado, que as tuas bênçãos nos envolvam sempre. Isto é importante. Mas muito mais importante, Senhor, é que nos sintamos envolvidos por tuas bênçãos. Que nós nos deixemos envolver, mas usemos este envolvimento em favor do bem de todos nós. Agradecemos pela vida, por cada vez que respiramos e expiramos. Agradecemos por tudo que nos acontece, porque sempre aquilo que não entendemos no momento, mais adiante se conforma na nossa mente como mais um aprendizado, mais uma lição. A vida tem este condão de tudo transformar, e por isso nós só temos mesmo é que agradecer. Agradecemos e louvamos, como também levamos o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, com profunda gratidão pelos ensinamentos que Ele nos legou com a sua própria vida. E ao Senhor Allan Kardec, esta criatura magistral que, usando de todo o seu bom senso e lucidez, nos parabenizou, dando-nos esta oferta divina, que são as luzes da doutrina espírita. Que guardemos tudo isso em nossas mentes e corações e vivamos com alegria e gratidão hoje e sempre. Que assim seja. Nós te agradecemos. Foi um bálsamo de conhecimento. Com certeza você será convocado para explicar e falar sobre magnetismo para a gente. Não é, Arthur? Tá bom, Ana Célia. Meu parceiro aqui de magnetismo, Arthur, confirme aqui. Não, eu vou até botar aqui uma tela que talvez ele se recorde. Aqui, ó. Para provar que eu também tive participação. Está entrando aí? Eu botei. Tá entrando. Chegou. Quando você esteve aqui no nono M. Tive o prazer de conhecer aí a sua casa, desfrutar esse momento de aprendizado. Muita gente. Eu fui com um grupo do Leôncio e aprendemos muito lá. E a cada vez mais fica patente a nossa vontade de aprender mais, e você é uma fonte muito boa nesse sentido, e pelo qual agradecemos, não só pelos ensinamentos e pelos esclarecimentos, também como
pela alegria que nos proporcionou em voltar à nossa casa, como a Rosana disse, né? A Rosana falou a primeira vez, e também lembrando que você esteve lá no Leôncio de Albuquerque, onde a gente tinha um curso, a gente fazia um curso de magnetismo. Tá? Te agradeço também, em nome do IABM, em nome daqueles que estiveram junto conosco, numa sintonia muito importante para a nossa formação e para o nosso aprendizado. Muito obrigado. Obrigada a todos. Agradeço a todos aqueles que nos ouviram e esperamos nos ver na próxima terça-feira, nesse momento de sintonia através da internet, que nos proporciona isso. Tá? Um grande abraço a todos. Boa noite. Tchau.